agora a gente vai romper, né? Vamos deixar para trás a história de Santa Catarina dentro do Brasil colônia, perdão, dentro do Brasil. De volta. Aula 7, a Revolução Federalista. Queridos, agora nessa nossa aula de número 7, nós iniciamos o período de Santa Catarina republicana, né? A gente deixa para trás agora o Império. E a primeira questão importante para a gente, né, dentro da história da República em Santa Catarina, é a questão da Revolução Federalista, né? A Revolução Federalista vai ser um movimento armado que inicia no Rio Grande do Sul, né? Já vou falar um pouco mais sobre os motivos, nos anos de 1893 a 1895. Como vocês podem ver, a Revolução Federalista está ocorrendo logo depois da proclamação da República, né? Então uma das consequências do primeiro momento onde a República ela ainda está buscando se fixar, né? Buscando algumas bases sólidas para deixar para trás a noção de império, tá? Então isso mostra um pouco desse vácuo de poder. E a própria Revolução Federalista ela não é uma reação à República, longe disso. Ela é um movimento também republicano, mas é um movimento que contesta especialmente a questão da centralização de poder, né? Então a gente já teve aí o Marechal Deodoro da Fonseca, a gente vai ter o Marechal Deodoro da Fonseca fechando o Congresso e agora depois abrindo mão da presidência e agora assumindo o poder o Marechal Floriano Peixoto. Como vocês sabem, o Marechal Floriano Peixoto ele devia ter então chamado novas eleições, né? Porque ele era o vice-presidente, ele não poderia assumir, ele assume. E esse é um dos motivos que leva a estourar a Revolução Federalista lá no Rio Grande do Sul, tá? Então a Revolução Federalista ela tem um caráter liberal muito forte, né? Porque pede por uma descentralização cada vez maior de poderes, por um poder cada vez mais centralizado nos estados, por isso federalista, né? O poder, as unidades da federação, as unidades federativas, tá? Então é contra a centralização de poder nesse início de República Brasileira e também é contra a figura do Floriano Peixoto, né? Então isso vai ter origem lá com o Júlio de Castilhos, como eu já falei, no Rio Grande do Sul. Só que a Revolução Federalista ela vai subindo, né, no mapa, vamos dizer assim, até que chega em Santa Catarina. Em Santa Catarina, a cidade de Desterro, né, a ilha de Desterro, vai se transformar na base naval revolucionária, né? Então ali a ilha que mais tarde seria Florianópolis, e a gente vai ver hoje que ela muda de uma vez por todas para Florianópolis, vai se transformar na base naval e está na mão dos rebeldes federalistas, certo? O que vai acontecer? O governo federal ele vai retomar o controle de Desterro, né? Então nós temos aqui a retomada governamental e ocorre aí nessa retomada um ponto fundamental para a história de Santa Catarina, que é a questão aqui da tragédia de Desterro, tá? Ou o massacre de Desterro, onde cerca de 300 desterrenses, né? Ou 300 florianopolitanos, como a gente pode dizer, ou como eles dizem lá em Florianópolis, 300 ilhéus, eles vão ser mortos na ilha de Anhatomirim por mando do Floriano Peixoto, né? O Floriano Peixoto vai pegar esses desterrenses como exemplo para a Revolução. Eles são, afinal de contas, na visão do governo brasileiro, eles são subversivos, eles são rebeldes, então eles vão ser mortos, né? Com uma pena capital aí em relação aos seus crimes políticos. Isso vai fazer com que o quê? Com que a população de Desterro crie uma ojeriza ou um ódio muito forte contra a figura do Floriano Peixoto. Porque esses 300 desterrenses... Esses 300 desterrenses, eles não são apenas das classes baixas da cidade, eles também são filhos da elite desterrense, né? Porque esse movimento da Revolução Federalista, ele não deixa de ser um movimento de elite também, porque as elites políticas locais, elas também queriam ter mais poder político, afinal de contas, tá? Então a gente vai ver que o governador de Santa Catarina na época era o Hercílio Luz, né? Tanto que dá nome hoje à ponte Hercílio Luz, lá que liga Florianópolis ao continente, e por iniciativa do Hercílio Luz é que a cidade deixa de se chamar Desterro para se chamar Florianópolis, então, ou seja, a cidade de Floriano. O Hercílio Luz ele vai fazer essa mudança não porque ele gostasse do Floriano Peixoto, ele vai fazer essa mudança buscando fazer o quê? Reabilitar a imagem da cidade e do estado de Santa Catarina junto ao presidente da República, tá? Então esse movimento é importante, né? Então veja que é um nome, Florianópolis é um nome que num primeiro momento o pessoal da ilha não gosta muito, né? Vai até na verdade a década de 1980, 1990, existem movimentos muito fortes para mudar o nome, isso agora mudou um pouco, né? E a gente vai ver que isso aí vai ter reflexos, por exemplo, lá na Novembrada, na ditadura militar também, né? Mas quando a gente chegar lá, eu volto a falar disso aqui, tá? Além de Florianópolis, uma cidade que teve um envolvimento
relativamente que a gente pode considerar importante, né, na Revolução Federalista é a cidade de Joinville. Na época, o prefeito de Joinville era o Abdon Batista, que era também do Partido Federalista, tinha um caráter fortemente liberal. O Abdon Batista, ele vai abrir espaço na cidade para as tropas federalistas passarem, né? E para isso, o que ele vai fazer? Ele vai colocar a infraestrutura municipal de Joinville a dispor das tropas. Só que nesse momento, Joinville, ali no final do século XIX para XX, o que acontece? Nós temos aquilo que alguns historiadores chamam de os cidadãos teuto-brasileiros, né? Ou seja, aqueles cidadãos que são de origem germânica, não vamos usar alemão, né? A gente já viu lá na aula sobre imigrações que não é necessariamente todo mundo alemão, mas então esse imigrante que veio para cá, ele já está na sua segunda geração, e esses caras, o problema é o seguinte, ó, eles não se sentem cidadãos brasileiros, né? Eles não são integrados, sem a questão linguística, a questão cultural, a questão religiosa, mas então eles não vão se envolver diretamente na Revolução Federalista, né? Mas eles vão colocar ao dispor da cidade, principalmente aqui, ó, as suas instituições de lazer e defesa. O que são as instituições de lazer e defesa do teuto brasileiro em Joinville? Por exemplo, Joinville tem um dos mais antigos bombeiros voluntários do estado de Santa Catarina, tá? Que começa a funcionar por iniciativa desses teuto-brasileiros, assim como as sociedades de tiro, né? Até hoje o tiro certo é uma tradição muito forte em Joinville. As sociedades de tiro, a sociedade de ginástica, são sociedades que os teutos fundam aqui e são sociedades que eles usavam tanto para seu lazer, né? O tiro, a ginástica, mas também para a defesa da cidade. O sentimento de comuna, de lugar independente, ele é relativamente desenvolvido nesses teuto-brasileiros. Então essa relação do teuto brasileiro com o governo brasileiro é uma relação tensa, tá? Não é que eles sejam separatistas, não é nada disso, mas é que eles não se entendem como cidadãos brasileiros. Então, quando o Abdon Batista, que é o prefeito brasileiro, né, em relação, por exemplo, ao Ottokar Derfel, que era conhecido como o prefeito germânico, né, o teuto da cidade, existiam essas duas correntes políticas dentro de Joinville, aí no final do século XIX para XX, o Abdon Batista, ele coloca à disposição da Revolução a questão de acampamentos, né, a questão de abastecimento de comida. Então, para isso ele pede, né, pelo auxílio das instituições teuto-brasileiras. E esses caras, eles ajudam, né, de uma forma inclusive muito eficaz, como eu posso dizer, a disposição, né, e a eficiência dessas instituições chamam a atenção dos generais gaúchos. Inclusive os caras vão dizer, pô, esses caras funcionam muito bem, eles são muito rápidos, eles são muito ágeis. Então essas instituições chamam a atenção, mas elas não se envolvem diretamente na Revolução. Tá? Elas atendem o quê? Atendem o pedido do então prefeito da cidade, né, do Abdon Batista. Então eles atendem a autoridade local com o Abdon Batista, mas não significa que esses teuto-brasileiros, né, esses imigrantes germânicos aí, eles se envolvam na Revolução. Não, a gente tem que tomar cuidado com isso aí, tá? É uma questão também de discurso historiográfico, né? A gente sabe que a Revolução Federalista ela vai acabar sendo esmagada, né, pelo Floriano Peixoto. Nós temos a questão também ali do Cerco da Lapa, que é ali na região metropolitana de Curitiba. Então a Revolução, ela nasce no Rio Grande do Sul, ela passa por Santa Catarina, funda uma base naval no Desterro, passa por Joinville e não chega a entrar em Curitiba porque ele entra em confronto com as forças imperiais do Cerco da Lapa, né? Que apesar de vencer, as forças imperiais não, desculpem, né? As forças nacional-republicanas no Cerco da Lapa. E apesar da vitória, o exército federalista ele é atrasado e com isso o Floriano Peixoto ele consegue fazer o contra-ataque por via marítima, então, em relação a Porto Alegre e a Desterro, agora Florianópolis, né? Então, até essas aulas, né, até a nossa aula anterior, eu sempre falava para vocês, Desterro, hoje Florianópolis, Desterro, hoje Florianópolis. A partir dessa aula, eu vou me referir apenas agora como Florianópolis, porque é onde ocorre a mudança oficial de nome da cidade, tá bom, gente? Então, vão fazendo os exercícios aí, né? Vamos tirando as dúvidas de vocês. Qualquer coisa, dá um berro que nós estamos aqui para ajudar. Um abraço, até a nossa próxima aula.